A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. A plateia recebe Afonso e Jamil com aplausos. E aí, gente, boa noite. Meu nome é Afonso Borges. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Há 38 anos em atividade aqui em Belo Horizonte, com edições também em São Paulo, diversas capitais brasileiras. O escritor e anfitrião Afonso Borges é um homem branco de cabelos longos e barba grisalhos. Ele veste uma camisa polo na cor rosa claro e calça jeans azul claro. Jamil Chad é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele veste uma camisa branca sobre uma blusa cinza e uma calça preta. Ambos estão sentados em poltronas cinza e entre eles há duas pequenas mesas de madeira com copos de água sobre e também o livro do autor. Atrás deles há cartazes com a logo do Sempre um Papo nas cores branco e verde. Dá para maratonar uns belos meses lá, quem quiser assistir, que a gente grava desde 2000 e muito pouco. A gente começou a gravar lá em Brasília. Então tem pérolas, na verdade. São tesouros da literatura brasileira ali guardados. O projeto continua. No dia 11 agora, Isabela Noronha vem lançar o seu mais recente livro, Carla B. Isabela é aqui de Belo Horizonte, escreveu um outro livro que se chama Resta Um, também pela Companhia das Letras, uma beleza de livro, onde ela faz um relato de mulheres que tiveram seus filhos abandonados, seus filhos roubados, é um livro magnífico. Depois, acabei de fechar no dia 25 de junho, terça-feira, quarta-feira, vamos receber o Silvio Meira aqui, querido Silvio Meira lá de Recife, lançando também o seu mais recente livro. Bem, essa é a programação. E hoje a gente recebe Jamil Chad para lançar também O Indomável, o livro que é a biografia do maestro João Carlos Martins, como vocês sabem. Mas antes, eu tenho que te fazer uma pergunta. Qual a declaração de amor que você vai fazer para esta Câmara e para todo o mundo, universo e Brasil, para sua mãe? Para minha mãe? Para minha mãe? Pô, essa... Obrigado por não ter deixado eu desistir quando era difícil. Você explica por que eu fiz isso? De jeito... Você tem que explicar. É porque hoje é o aniversário da mãe dele. Exatamente. E ele fez essa gentileza para conosco de cumprir o compromisso, que eu agradeço muito. Eu não cumpriria. Foi um acordo. Teve um acordo. Teve um acordo. Né? Devia estar lá com a mãe dele. Então, muito obrigado por mais essa, do volume gigantesco de agradecimentos que eu tenho para fazer por você, viu, Jamil? Muito obrigado. Bem, Jamil, agora falando sério, conta a história do livro. Olha, Afonso, antes de mais nada, boa noite a todos. O Afonso convenceu a família Chad a mudar o almoço para o domingo. Entendeu? Teve muita gente que comemorou também, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Deu tudo certo no final. É um prazer estar aqui de novo em Belo Horizonte, vocês e o Afonso e todo mundo que está aqui
que faz tanto por todos nós, autores, jornalistas, de vários lugares do Brasil, trazendo para cá. Olha, Afonso, o livro é um livro que eu não esperava, sinceramente. Foi um convite que me foi feito pela editora e pelo próprio biografado, para que eu então entrasse nessa história de cabeça. Não apenas como uma entrevista com ele, mas claro que eu fizesse toda a apuração e colocasse, de fato, o que aconteceu nesses 83 anos da vida de João Carlos Martins. Eu sou um repórter. Eu moro na Suíça, para quem não conhece. Eu cubro, entre outras coisas, casos de corrupção, contas secretas, lavagem de dinheiro, financiamento de campanha, etc. E etc, etc. E eu não poderia, obviamente, topar uma encomenda que tivesse censura, limitação, isso pode, isso não pode, etc. E eu fiquei muito satisfeito quando a proposta veio, já veio sabendo, provavelmente que eu diria que eu teria dificuldades de um lado ou de outro, e veio basicamente com um papel branco. Né? Para fazer o que tiver que ser feito. Então, é uma biografia, certamente. Não é uma biografia apenas da genialidade do pianista e depois maestro. É uma biografia de todos os tombos, pelo menos os importantes, que ele levou na carreira e na vida dele. E eu, basicamente, descobri que esses tombos, vários deles, eu teria encerrado, talvez. Não minha vida, eu diria, mas pelo menos aquela profissão, ou pelo menos aquela exposição pública. E ele, de uma forma muito impressionante, sempre se reconstruiu. Essa reconstrução, basicamente, ela faz parte, ela é quase a linha condutora do livro inteiro, as várias reconstruções que essa personalidade acaba tendo na vida. É a reconstrução física, por conta dos problemas na mão, é a reconstrução moral, depois de tombos bastante impressionantes, e é uma reconstrução, inclusive, da própria forma de ver a música. Então, quem for aí, tiver interesse em ler, vai descobrir que a música faz parte da vida inteira dele, mas ela vai mudando a sua função e a forma dele lidar com a música. Então, essa foi a história do livro. Mas já te interrompendo, Rui Castro, por exemplo, não faria isso de forma nenhuma, pelo simples fato de que o biografado é vivo. Concordo. Como concordo. É que isso funcionou? Concordo. Primeiro, de um lado, te dá uma, eu não diria segurança, mas te dá uma possibilidade de passar, como eu fiz com ele, dezenas e dezenas de horas de entrevistas. Né? Agora, a entrevista não basta, Afonso. Né? A entrevista é o ponto de partida daquela história. Né? Depois disso, tem que, obviamente, buscar a apuração, e aí a minha parte, isso que levou basicamente 1 ano para ser feito, a partir das entrevistas e buscar a apuração, os dados, os fatos, cruzar as informações, ver o que de fato aconteceu, o que de fato não aconteceu, ou se não foi bem assim, ou se tem outras versões para aquilo que pelo menos na entrevista é colocado, e tentar, então, construir esse personagem. Mas eu posso te dizer, não houve em nenhum momento, nenhum tipo de censura. Eu imagino que a editora talvez tenha ficado também apreensiva, mas foi bastante impressionante da parte dele não ter mexido em uma só palavra do que entrou ali. Às vezes, com um comentário apenas dizendo: você foi muito duro comigo. A vida foi. E com relação à própria estrutura do livro, você fala 1 ano com gente com... Os biografados que eu conheço, os biógrafos que eu já trabalhei, o Fernando, o Rui, Lucas e tudo, gastam 5, 10. Humberto Werneck demorou 19 anos para terminar
aquele livro dele. 1 ano? Como é que você conseguiu fazer isso e continuar trabalhando, não parar, e morando na Suíça, vir no Brasil? Que mágica é essa? Não é mágica. Eu acho que, de um lado, houve a sorte dele ter querido se expor de fato. Então, as entrevistas foram muito realistas. Ele tem uma memória absurda, o que ajudou muito. E muitas das pessoas que cruzaram a vida dele também estão vivas. Grande vantagem. Porque, obviamente, no caso X, o fulano e o fulano estiveram naquela sala. Vou ligar para o fulano e o fulano. E eles estavam, né? E eles estavam vivos e confirmaram, ou pelo menos tinha às vezes até algo a acrescentar sobre a história, mas o fato das pessoas estarem ainda vivas também ajudou. Na plateia, espectadores acompanham a fala de Jamil. Ele tomou uma decisão: quero contar tudo, né? Ou pelo menos esses episódios. Claro que tem mais episódios. Claro que, por exemplo, em São Paulo, na apresentação do livro que nós fizemos, uma das pessoas que falou foi o Leandro Carnal. E ele contou mais um episódio, mais uma anedota da vida de João Carlos Martins, que eu, basicamente, junto com a editora, optamos por não colocar. Então, poderia ter mais, certamente, óbvio. Né? Certamente você pode construir talvez a mesma história de uma outra perspectiva. Eu optei por não colocar, como poderia ter optado. Agora, eu tentei mostrar também, Afonso, a complexidade desse personagem, que não é um personagem linear, não é um personagem simples no sentido, ele é isso, ponto final, essa é a identidade dele e acabou. O livro começa com uma fuga, mas não uma fuga de bar, né? É uma fuga literal dele de Cuba. Né? Ele estava em Cuba, tocando para o Raul Castro, e precisa fugir. Então o livro começa até num sentido de geopolítica, né? Mostrando que, obviamente, aquele personagem que percorre a segunda metade do século XX tem encontros basicamente incríveis, se a gente for pensar, e que não são evidentes. Né? João Carlos Martins com Raul Castro, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas então faz assim para o espectador e para a gente que está aqui. Se eu tivesse que fazer um resumo no sentido de contar a história dele, que é uma história de 83 anos, isso é até uma maldade que eu estou pedindo. Eu ia falar isso. Mas, pois é, mas para aquela mocinha que estava aqui, como é que você faria? É um músico, acima de tudo, um músico que levou vários golpes na sua vida, alguns criados por ele mesmo, ou seja, não foi só vítima, né? Decisões da história dele que foram conduzidas por um caminho que levaram basicamente a uma falência, a uma situação muito difícil, inclusive política, depois também uma questão da mão. Agora, é um personagem que nunca desistiu. É um personagem que, quando parecia tudo impossível, ele ia lá e se recriava de uma nova forma. Então, no fundo, se a gente for querer sair do próprio personagem, é a história da persistência. Essa é a história do livro. É a história de alguém que diz, não, o ponto final não existe. Eu não vou me dar por vencido por conta de um fato X na minha vida. Eu vou persistir. Isso pode ser muito bonito, certamente. Isso pode ser muito inspirador, certamente. Agora, eu posso garantir para vocês, os tombos foram impressionantes também. Foram tombos doídos e bastante completos. Tá, mas ele é um brasileiro que chegou nos Estados Unidos e ficou em que grau de evidência durante quanto tempo? Olha, é uma história que eu mesmo não conhecia. Nos anos 50, quando ele começa a despontar, e no começo dos anos 60, o que acontece é que ele explode nos Estados Unidos. De repente, aquele jovem pianista vive uma explosão. Ele é capa do New York Times, do Washington Post, dos principais jornais americanos. Eu fui atrás desses jornais. Eu fui saber o que é que aconteceu no dia seguinte daquele concerto, daquele recital. Ele se apresentou 30 vezes no Carnegie Hall. Quem se apresenta 30 vezes no Carnegie Hall? Porque, obviamente, tem
uma entrada e tem um público e, óbvio, tem uma aceitação daqueles críticos. Ele foi, de um certo modo, um pioneiro naquela... Você deve conhecer ou não, Afonso? Porque eu sou mais jovem. Eu ia ter troco. Eu ia ter troco, claro. Daqueles clubes primeiro de livro, né? Então, aquelas assinaturas que você recebe 7 livros por mês, aquela coisa toda. Nos Estados Unidos, quando então aparecem os discos, os LPs, e eles ficam mais baratos, uma desses clubes de disco, de leitores, transforma aquilo ali em clube de disco também. E aí, João Carlos Martins é o primeiro selecionado pela grande gravadora na época para ser o disco a ser enviado a todas as casas dos americanos. Vamos lembrar, o americano, de repente, pôde comprar um toca-disco. Agora, além de comprar o toca-disco, o mercado precisava produzir disco para aquele americano comprar. E ele é um dos pioneiros nesse momento em que o disco passa a ser democratizado. Então, é muito impressionante você ler o que aconteceu nos anos 50 e nos anos 60, essa dimensão que ele tinha no mercado americano, que era o grande mercado mundial. A Segunda Guerra Mundial tinha absolutamente destruído a Europa não, ainda se recuperava, né? Ela vai voltar a ter algum tipo de solidez lá para o final dos anos 60, e o grande mercado era o mercado... Não existia a China, obviamente, nem o mercado japonês, nada disso. Então, o grande mercado artístico do mundo era o mercado americano, e ele era um dos, eu diria, pilares dessa expansão. E aí acontecem algumas coisas muito impressionantes. Por exemplo, uma proposta para que ele gravasse todas as obras de Bach. Todas. São 400. Né? E ele topa, e ele faz. Então, é alguém que, às vezes, a gente tem uma história, e por isso, inclusive, na estrutura do livro eu optei dessa forma, de não fazer uma história da doença dele, ou da mão dele. Era uma história do músico, que teve, obviamente, esses momentos de muito brilhantismo. Como escrever não é suficiente para falar de música, teve uma inovação aqui no livro que eu acho que ajuda muito a gente entender, ou pelo menos entrar nesse debate. Então, cada capítulo, se vocês forem ver, cada capítulo, no começo de cada capítulo tem um QR Code. Falei certo? Eu nunca consigo falar isso aí, então tá certo. QR Code? Né? Deve ser. Então, QR Code, obrigado. QR Code. Então você coloca o teu celular nesse QR Code e ele vai abrir automaticamente as músicas que estão sendo tocadas ou que estão sendo descritas naquele capítulo. Então, vou pedir aí para o pessoal colocar, por exemplo, num capítulo 7. Então, se você apertar lá no QR Code do capítulo 7, é isso aqui que você vai ouvir enquanto você lê o capítulo. Então é basicamente isso. Você pode ir lendo o capítulo com trilha sonora daquele próprio capítulo, tocado pelo próprio João Carlos Martins. Essas são as gravações dele mesmo. Né? Então,
Nos primeiros capítulos, por exemplo, é ele, inclusive, como criança, como jovem, nas primeiras audições, nos primeiros recitais. Então, o leitor pode fazer o acompanhamento justamente daquela arte que eu tento descrever. O espectador ouve atentamente. Agora, não há nenhum tipo de... Eu, pelo menos, não tive essa capacidade de traduzir isso que vocês ouviram em palavras. Então, a possibilidade de você colocar justamente a música é para você também entrar naquele personagem, naquele contexto, naquela arte. É um livro que, claro, fala de política, claro, fala inclusive de economia, fala também da história, basicamente das gravações, né? Porque a segunda metade do século XX ela é fundamental porque tem uma revolução nas gravações, né? Primeiro tem um LP e passa no final do século para a digitalização, e aquilo ali é obviamente uma revolução total na forma de gravar, na qualidade, etc, etc. Então é também uma história de como o mundo registra a arte. E é obviamente, todo um debate, né? O que é registrar a arte? A interpretação vale só naquele momento que ela é tocada, ou você pode ouvir de novo, enfim, tem todo um debate sobre como a arte deve ser consumida. Isso também eu tento colocar no livro. Agora, o que não dá é para você viver a música só mesmo tendo a possibilidade de ouvi-la, e a gente está, já que a tecnologia existe, vamos usá-la. Vamos tentar segmentar esse personagem super polêmico da vida brasileira em algumas caixinhas. É péssimo isso, mas fala do João Carlos Martins político. Bom, para a gente entender, Afonso, cada vez que a mão ou o corpo dele vencia e ele não podia continuar a tocar, ele buscava saídas para a vida, né? Numa das primeiras ocasiões que o corpo, então, barra e diz não, você não tem como continuar, ele procura basicamente o suicídio. E não comete, mas bate na trave, está descrito isso de uma forma muito clara. E numa das paradas, num dos momentos em que ele não consegue mais, que o corpo diz basta, ele cai na política. E isso obviamente, como ele mesmo diz, é um cadáver que ele ainda leva dentro do peito. E aí o que acontece? Mais especificamente, ele tinha uma empresa, a empresa estava para ser fechada, estava para fechar, e aí um certo Paulo Maluf propõe usar a empresa como a empresa laranja da própria campanha eleitoral, as campanhas eleitorais, claro, em São Paulo, nos anos 90. E ali o que acontece é que a empresa, que era uma empresa que não tinha nenhuma relação com campanhas eleitorais, com políticos, etc., passa a dar notas frias para justificar a lavagem de dinheiro e financiamento ilegal de campanha. De uma forma impressionante. Então, eu fiz questão de entrar com muito detalhe nesse capítulo, porque ele define quem aquele personagem é depois também. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Maluf colocou dentro da empresa dele 50 funcionários para tomar conta do departamento financeiro e criar uma estrutura paralela à campanha eleitoral, né? Então, existia a campanha eleitoral oficial, existia uma campanha eleitoral dentro de uma empresa chamada Pau Brasil, que era completamente ilegal. E essa estrutura foi montada e, claro, por ali não era uma lavagem, era um rio de dinheiro, né? Era um rio de lavagem para garantir a eleição, ou pelo menos as campanhas de Paulo Maluf. E aí o que acontece é que, obviamente, isso é tudo descoberto, os processos são feitos, etc. E, claro, ele é marcado de uma forma claríssima como a pessoa que possibilitou essa lavagem, né? Não há como esconder isso, não há como você pular essa etapa dele. E ali ele define, ou pelo menos naquele momento ele define que ele nunca mais volta para a política, que ele nunca mais faz uma declaração política na vida dele depois daquele... Ali não é um tombo, ali é realmente
um golpe muito duro na carreira dele, na credibilidade dele, no nome dele, e tudo que ele faz depois disso é para tentar se reconstruir em relação a essa situação absolutamente constrangedora. O homem que enfrenta as dificuldades humanas com relação ao seu corpo. Fale disso, por favor. Essa parte é muito fascinante, porque olha que ironia, né, Afonso? A pessoa que se comunica com o mundo pela mão tem a sua mão impossibilitada. Então, o nome, inclusive, do livro Indomável, ele não é só uma explicação. Depois eu pergunto essa. Então tá bom. Então, vou pular essa. Vou pular essa parte. A mão é o principal instrumento dele. É o único, na verdade. E essa mão, então, é paralisada. E aí o que acontece é que em vários momentos da vida dele, ele cria artifícios para enganar o cérebro. Então, por exemplo, ele descobre que ele consegue tocar bem de manhã. Logo que ele acorda, ele consegue tocar muito bem. Então, o que ele fazia? Ele enganava o cérebro toda vez que tinha um recital pela noite. Então, ele dormia e acordava 15 minutos antes do recital, já no teatro, no Carnegie Hall, no Lincoln Center, em Hollywood, em Londres, etc. Ele acordava, ele pedia para dormir no camarim praticamente depois do almoço, o dia inteiro até a noite, acordava 15 minutos antes e o cérebro pensava que era de manhã, né? Ou pelo menos a condição física dele colocava ele como se fosse de manhã e podia tocar. Essa é uma estratégia que ele usava. A outra estratégia que em alguns momentos funcionava era, por exemplo, nas gravações. Imagina fazer 400 gravações. O que ele fazia em alguns momentos, que a mão criava sérias dificuldades, ele gravava de manhã as peças mais difíceis, ou os movimentos mais difíceis de cada peça, e deixava as partes mais lentas para tarde. Obviamente é uma corrupção em relação ao que o compositor queria, né? Mas claro, com a gravação depois você monta, etc. Então, ao longo da vida ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo experimentos, ele muda de posição da mão milhares de vezes, do banco, o tamanho do banco, onde é colocado, a posição, tudo para tentar sobreviver no piano. Numa das mãos, no caso a mão direita, a dor é insuportável, e então uma das cirurgias, bom, ele fez 29 cirurgias. É uma doença rara que a OMS só vai descobrir nos anos 80, que chama distonia focal, e que ninguém sabia o que era. Então ele passa uma etapa gigantesca da vida dele sem saber o que ele tem e sem ninguém saber o que ele tem. E aí, claro, nas várias consultas, em vários exames, em alguns falam, não, isso é psicológico. Ele fala, não é psicológico, eu me sinto muito bem no palco, eu não tenho nenhum problema com o piano, eu sou músico, não há nada psicológico. Claro, porque não se sabia que aquilo ali era uma doença muito específica, que depois então é descoberta, etc. E não tem cura essa doença, não tem cura. Então, para a mão direita, que é um drama permanente, por conta da dor, então os nervos foram cortados. Então ele não tem, de fato, um movimento, mas o nervo foi cortado justamente para não ter a dor, né, para acabar com aquele sentimento, com aquela sensação de dor. Em alguns outros momentos, Afonso, é muito dramático, porque, de fato, os experimentos, as tentativas que são feitas levam a muito sofrimento. Tem concertos que ele acabou com a tecla do piano de sangue, né? Porque usava um dedal assim, um dedal de outro jeito, para ver se conseguia chegar até o final. Tem um momento, então, da carreira dele que ele brinca com o empresário, dizendo, olha, para essa temporada pode colocar também um alerta para os teatros disponível para cancelamento. Né? Por quê? Porque, claro, a quantidade de concertos, recitais, etc., turnês que eram canceladas eram muito grandes. E aí, claro, em um momento aquilo tudo acaba, aquilo ali tudo chega a um ponto que não há volta e ele então se transforma em maestro. Né? A mão deixa de ser funcional no sentido profissional, óbvio. Né? Tocar
numa festa, etc., é uma história. Você tocar no Lincoln Center, no Carnegie Hall, etc., é uma outra história. E para isso, ele não tinha essa possibilidade. Você me permite ler um trecho aqui, justamente sobre a mão? Uma espectadora acompanha atenciosamente a leitura de Jamil. Ao longo de décadas, João passou por 29 operações, 18 delas nas mãos, além de dezenas de injeções de botox nos nervos, braços e mãos, cujas linhas foram traçadas, apagadas e redesenhadas enquanto o futuro era reescrito. Uma vida que acrescentou mais uma camada surpreendente de história sobre a fascinação da civilização pelas mãos. É pela mão que se leem os segredos do passado e se prevê o misterioso destino. Invisível, como descrita de forma hipócrita por Adam Smith, ou definidora da condição humana, como apontou Aristóteles. Ao dar as mãos e não se curvar, sociedades definiram que o gesto representaria sinal de respeito e de igualdade entre dois indivíduos. Ao dar as mãos, seria dito com um simples e poderoso gesto que não empunhariam armas. A fixação da arte pela mão é ainda outro testemunho de seu papel em determinar quem somos. Há quase 40 milênios, na ilha de Sulawesi, na Indonésia, nas profundezas de uma caverna, artistas anônimos deixaram impressões de suas mãos nas paredes. As formas, estampadas em ocre com fundo de terracota, mostram dedos longos e delicados. Parecem mãos de pianistas. Com 39 mil anos de idade, essas mãos são até hoje a mais antiga obra de arte conhecida do Homo sapiens. Cerca de 5 mil anos depois, e muitos mundos de distância, artistas fizeram impressões semelhantes nas paredes da caverna de El Castillo, na Cantábria, no norte da Espanha. Mãos foram impressas nas paredes das cavernas de Chauvet e Lascaux, na França. A fixação pelas mãos entre os primeiros artistas parece ser um padrão que ultrapassa as fronteiras culturais. A mão, de fato, se entrelaça com o percurso da civilização. Desde que o Homo habilis começou a produzir ferramentas cada vez mais sofisticadas, há cerca de 2 milhões de anos, os seres humanos têm avançado em seu domínio sobre a natureza por meio de suas mãos. Foram as habilidades de fabricação de ferramentas dos primeiros hominídeos que possivelmente permitiram o desenvolvimento da linguagem. Os defensores dessa teoria especulam que, à medida que os primeiros humanos começaram a trabalhar juntos para fabricar ferramentas cada vez mais sofisticadas, eles começaram a se comunicar verbalmente de maneira igualmente complexa. A mão, esse instrumento dos instrumentos, hábil, versátil, refinado e poderoso, pode ser, portanto, a característica definidora da nossa espécie. A mutação crucial que procedeu nossa postura ereta e nossa capacidade linguística. Para João, suas mãos foram o instrumento de todos os instrumentos. Aquele que o definiu, que o desafiou, que o consagrou. Foram suas mãos que desenharam sua resistência e, claro, sua arte. Foram mais de 1000 recitais e concertos, com algumas das maiores orquestras do mundo, nos palcos de maior prestígio, diante dos críticos mais implacáveis e de um público sempre exigente. A agonia física era respondida por estratégias para enganar o cérebro. Algumas resultaram em um teclado normalmente imaculado, manchado de sangue. Outras, por lágrimas de dor e de emoção diante da persistência de um artista incapaz de desistir. Lendas contam que na Batalha de Agincourt, em 1415, os soldados franceses estiparam o dedo indicador e o dedo médio da mão direita de cada um dos arqueiros ingleses para impedi-los de atirar flechas. Aqueles que conseguiram escapar dos franceses passaram a assombrá-los ao levantar os 2 dedos num sinal de que a vingança e as flechas estavam a caminho. Um gesto para avisar o inimigo que iriam sobreviver. Séculos depois,
o sinal ganhou um novo significado. E os 2 dedos, formando a letra V, tornaram-se o símbolo da vitória, eternizado por Winston Churchill. Incansável, João reinventou o sentido da sobrevivência cada vez que o silêncio parecia se impor, cada vez que a derrota dava sinais de ser inevitável. Suas mãos empunharam a resistência, a insurreição e a arte. Indomável, ele transformou sua vida num poema sinfônico e nela a música venceu. Bem, além de muito bem escrito, né? Eu já li uma grande parte do livro, não li tudo. Eu queria que você tentasse agora falar da relação dele com o Brasil. É uma história interessante, porque ele vai muito jovem para fora, né? E para fora especificamente para Nova York. É ali que ele transforma Nova York na base dele, e ele, de uma certa forma, passa a ser um artista que entra no circuito americano da música clássica. Isso acontece principalmente, como eu disse, no final dos anos 50 e quase todos os anos 60. Depois tem outras etapas, etc. Mas, naquele momento, ele é o interlocutor do Bernstein. Ele é o cara que o Aaron Copland, que era o compositor dos compositores naquele momento nos Estados Unidos, convida para tocar os seus próprios concertos. Então, ele é o pianista que, naquele momento, tem uma repercussão dentro dos Estados Unidos muito grande. Insisto, vamos lembrar o que era o mercado americano nos anos 50 e 60. Não era qualquer mercado, era o mercado mundial. E ele tem uma relação com o Brasil sempre de muito respeito, sempre de muita presença, mas não dependia do Brasil. Ele conseguiu, ou pelo menos ele tentou fazer um descolamento em relação à sua própria identidade. Ele era um pianista mundial, vamos dizer assim. Agora, é muito curioso, Afonso, tem algumas coisas que a gente identifica. Por exemplo, ele vai para Cuba, né? O primeiro capítulo acontece em Cuba, e os jornais cubanos comemoram o fato de existir um pianista latino-americano e brasileiro no mesmo nível de qualquer. E os jornais colocando, né, com a intensidade da Revolução Cubana, no caso, dizendo não devemos nada a ninguém no mundo imperialista, né? E usando justamente aquele menino, aquele jovem latino-americano, que na verdade estava indo em direção aos Estados Unidos. Então ele sabe dessa dimensão latino-americana e brasileira que ele tem, e em alguns concertos, de uma forma muito bem costurada, ele coloca, obviamente, as obras brasileiras, obviamente. Agora, e ele se transforma, Afonso, no grande intérprete de Bach no mundo, né? Por isso que ele é, então, chamado pelas gravadoras americanas para gravar todas as obras de Bach. Mas até nisso tem polêmica, né? Porque o que acontece, talvez para quem não saiba, Bach, há 300 anos, quando ele escreveu as suas músicas, ele não colocou a dinâmica. Dinâmica significa forte, fraco, se é alto, se é baixo, né? Bach não escreveu nada, nenhuma orientação, não tem nada escrito nas partituras de Bach. Então, pensando como eram os instrumentos na era barroca, tentando entender de que forma que aquele compositor poderia ser, o estilo de tocar música barroca é linear. Praticamente não tem dinâmica, né? Esse é meio um padrão que se estabeleceu. E que faz o João Carlos Martins? Fala, não, coisa nenhuma. Primeiro que ninguém sabe o que aconteceu há 300 anos, ninguém ouviu, né? Então ele vai lá e dá a interpretação dele a Bach. E é muito polêmica, porque é uma interpretação romantizada, né? Então é uma interpretação que, segundo pelo menos a avaliação dele, faz muito mais sentido com o que está escrito. Porque, afinal, não tem orientação nenhuma. Então, ele vai e dá essas pitadas. E aí, o que acontece, eu conto em alguns episódios, principalmente nos Estados Unidos, dos mais puristas saírem do teatro e pediram dinheiro de volta. Que história é essa? Isso não é Bach, né? Pediu o dinheiro de volta e tem essas polêmicas em relação a ele. Ele diz que ele faz isso porque, entre outras coisas,
na construção da interpretação dele de Bach, ele não foi ler as biografias de Bach, ele foi ler o que o Bach escreveu. Então ele foi lá e leu as cartas de Bach para entender quem era aquele personagem e tentar colocar, obviamente, aquele personagem dentro do nosso contexto. Agora, é muito interessante, porque Bach não é qualquer compositor. Para quem talvez conheça um pouco de música, Bach é o dicionário da música ocidental, né? A partir do Bach que tudo que a gente conhece, que tudo que a gente sabe ouvir é construído. Claro, isso não vale para a música oriental, isso não vale para os africanos, isso não vale para a música árabe, nada. Mas na música ocidental, Bach é o dicionário. E ele basicamente, ele se transforma no principal, ou num dos principais intérpretes do dicionário da música ocidental. Então, essa é a dimensão que ele ganha naquele momento. Insisto, polêmica, não veio sem polêmica. Porque, claro, né, ele traz... tem uma outra história que não é só com Bach que ele é polêmico. Tem uma história que eu conto no livro, que aos 15 anos de idade, o professor dele em São Paulo era um russo, um professor muito conhecido, pelo menos da área musical, todo mundo conhecia esse Joseph Klias, e Klias era também conhecido, era um amigo de Villa-Lobos. Então, numa das passagens de Villa-Lobos por São Paulo, o Klias fala para o Villa-Lobos, olha, você tem que ouvir o meu aluno, o cara é brilhante, vamos marcar um almoço e eu vou colocar esse jovem para tocar para você, uma obra tua. E aí, então, tem um almoço, o João, o moleque, o garoto, o João, entra e vai lá e toca Villa-Lobos. E em um determinado trecho da música, o João Carlos Martins muda a dinâmica da música. E o Klias dá um salto na cadeira. Garoto, tá maluco? O compositor aqui na tua frente, você não está fazendo o que está escrito. E o Villa-Lobos fala pro Klias, calma, deixa ele terminar. E ele termina. E quando ele termina, o professor super nervoso, o Villa-Lobos fala, olha, garoto, você é muito ousado, mas ficou bem melhor. E vai lá e muda a dinâmica da música. Então, é uma ousadia que, obviamente, tem sentido. Sempre tem sentido? Não sei. Né? Aí depende, obviamente, do crítico. Tem algumas críticas que são virulentas, são ferozes. Né? Dizer, é genial, é muito legal, muito bom, etc. Mas não é Bach. Né? Algumas das críticas do New York Times, por exemplo, iam nessa direção. Então, é muito interessante para ver que você tem todas essas possibilidades de debate, inclusive na música clássica. Samir Chad, por que o nome do livro O Indomável? Bom, Indomável é um título que o New York Times deu numa matéria sobre ele. E que é basicamente também em relação ao Bach, né? nesse contexto que eu acabei de explicar para vocês, que não o Bach não precisa ser tocado daquele jeito, pode ser tocado de outro jeito, ok, justamente por alguém indomável, né? Alguém que não vai ser domado pelo padrão, pelos critérios estabelecidos pela academia, etc. Então tem esse componente do indomável, que é o que o New York Times fala. Indomável também pela sua história. Então o New York Times, nesse artigo, também trata ele de indomável, justamente por dizer, olha, em certo momento ele foi financiador de luta de boxe, né? Ele foi financiador de luta de boxe. O Éder Joffre se transformou em campeão do mundo de novo graças ao financiamento dele. Ou seja, sim, é indomável. Mas é indomável por um outro motivo. Isso o New York Times não coloca, mas é pelo menos a minha interpretação, e por isso fiz questão que esse nome estivesse no título. Ao longo da sua vida, o seu principal instrumento, o instrumento dos instrumentos, a mão, também era indomável para o seu próprio cérebro. A mão que não respondia às ordens do cérebro. Ela também era indomável. Essa mão é, no fundo, indomável. Então, essa palavra serve para o corpo, né? Fisicamente é indomável, mas, claro, para o comportamento desse artista que decidiu ter várias vidas numa vida só. Só para vocês entenderem a parte do Éder Joffre, que numa das paradas, numa das interrupções da vida artística dele, ele vai trabalhar num banco.
e vira diretor de um banco. E por que o banco contratou ele? Porque queria que ele promovesse grandes eventos no Brasil. Hoje, provavelmente, ele estaria financiando o show da Madonna, entendeu? Em Copacabana. Então, eram grandes shows, grandes eventos, etc, etc. E ele encontrou um dia o Éder Joffre, que já tinha parado de lutar, e fala: Éder, por que você não volta a lutar? Eu falei: não, cara, como que eu vou voltar a lutar? Eu já parei faz 2 anos, não sei o quê. Aí ele fala para o Éder Joffre: se você decidir, entre em contato comigo que eu financio a tua volta. E aí, 2 ou 3 dias depois, o Éder Joffre liga para o banco, procurando ele, falando: vamos tentar? E aí ele financia a volta do Éder Joffre ao ringue. O Éder Joffre vence, volta a ser campeão mundial, e quando ele é campeão mundial, o próprio João Carlos, olhando aquela vitória, fala: calma aí, se ele consegue voltar a ser campeão mundial, eu vou tentar voltar a tocar piano. Então, o próprio Éder Joffre tem esse efeito bumerangue nele mesmo, e ele larga do banco para voltar a ser pianista. E aí tem toda uma história. A maluquice dessa... E aí junta com uma outra parte da minha vida, que era a parte de cobertura de eventos esportivos, etc. Porque daí, no meio dessa confusão toda, como o financiamento dele ao boxe funcionou e o cara voltou a ser campeão mundial, o Conselho Mundial de Boxe convida João Carlos Martins para ser candidato a presidente. Ele fala: não, calma, tudo tem limite. Aí ele não vai nessa direção e volta ao piano. Mas, enfim, são essas histórias que, como escreveu Washington Oliveto, a sorte que a gente tem prova de tudo isso, porque senão ia parecer uma ficção. Né? Qual a idade que ele tinha quando ele tocou contra? Ele tocou com Arthur Moreira Lima. Essa é também uma dupla impressionante. Arthur Moreira Lima, pianista incrível, que tem exatamente a idade de João Carlos Martins. Eles têm a mesma idade, são muito amigos. E o que eles fizeram foi uma outra, vamos dizer assim, outro caminho indomável. Eles passaram a juntar Bach e Chopin. E também é algo inacreditável se você pensar que esses 2 compositores não têm nenhuma relação entre eles, são coisas completamente diferentes. Eles passaram a fazer turnês pelo mundo tocando Bach e Chopin. Isso também foi um grande êxito, etc, etc. Então, dessas... 41 anos. Eles fazem essa turnê com 41 anos no começo dos anos 80. Conta a história de Cuba. História de Cuba? Conto. João Carlos Martins, então, foi convidado por Jacqueline Kennedy, imagina só, a ir para Washington e fazer um concerto em Washington. E era no auge da Guerra Fria, imagina, ele era de uma família extremamente conservadora, ultraconservadora. E ele diz: olha, tá bom, vamos para os Estados Unidos, mas antes eu queria parar em Havana e fazer um concerto. Não. Né, o pai fica todo preocupado, o que isso ia significar. O Fidel Castro estava no poder há 2 anos só. O que isso vai representar? Será que os americanos vão te barrar depois, etc, etc. E aí, naquele momento entra em cena Jânio Quadros, né, que queria uma relação com Cuba, tinha a história da política externa independente, que era, guardando as proporções, é mais ou menos o que Celso Amorim e Lula tentam fazer, que é justamente não ter nenhuma aliança automática com ninguém. Fala: vamos. Então, Jânio Quadros banca a ida dele para Cuba. Muito bem. Então, ele vai se apresentar em Cuba e aquela apresentação dele em Cuba se transforma num gesto diplomático. Então, é por isso que o Raul Castro aparece no concerto. Vai a cúpula inteira do governo, menos o Fidel Castro, e vão os embaixadores dos países do leste europeu. Né, todos soviéticos aparecem. Então, de repente, aquele moleque de uma família conservadora brasileira, indo tocar para Jacqueline Kennedy, faz uma parada e vira um embaixador da aliança entre Cuba e Brasil. Bom, até aí já seria extraordinária a história. Vai ter uma pitada de coisas inesperadas. O concerto acontece 4 dias antes da invasão da Baía dos Porcos. Só isso. E a comunidade diplomática fica sabendo que parece que pode ser que aconteça uma invasão nos próximos dias.
Uma mulher na plateia ouve atentamente a fala de Jamil. Na volta da festa, a embaixada já, e é o primeiro capítulo, já tenta levar ele para fora de Cuba, tem uma fuga dele de Cuba, porque imagine só se vem uma invasão de fato, se de fato cai o governo, e tem no meio dessa história toda um embaixador das artes brasileiras no meio dessa história. Então tem toda a fuga dele. Mas a fuga dele, que eu pelo menos me parece um pouco... no sentido cinematográfico, no sentido... Cuba é tudo isso, né? Você já esteve lá, você sabe que tudo isso acontece mesmo. Ele vai embora, então quem organizou a fuga dele era a governanta da Embaixada do Brasil. E a governanta cubana fala assim, olha, organizei a viagem, mas é o seguinte, tem 3 famílias que vão fugir juntos. E tem um outro detalhe, não só elas vão fugir juntos, como é você que vai levar o dinheiro delas, porque elas não podem sair com a fortuna delas, mas você, como embaixador, é o álibi perfeito. Então, a primeira família vem e dá $10 mil para ele levar. $10 mil, Afonso, em 1961, né? Faz a conta em português, em dinheiro. A segunda família abre a mão dele e coloca diamantes na mão dele, fala, você vai levar isso aqui. E a terceira família enche os bolsos dele de joias, também para serem levados para fora de Cuba. Então ele, de repente, vira contrabandista, né? Dos anticastristas. Isso no dia seguinte, ao ser o concertista, que era para promover a aliança entre Fidel Castro e Jânio Quadros. Então, de repente, na noite seguinte, ele era o contrabandista ajudando os detratores da Revolução a fugir de Cuba. E aí, claro, ele hesita, etc., mas resolve atender. E ele vai chegando perto para embarcar no avião e descobre que na porta do avião tem os guardas cubanos revistando gente por gente. Bom, acabou, né? Ele pensa, acabou minha carreira, acabou tudo, né? Imagina como é que eu vou explicar para o Jânio Quadros que eu estava fugindo com o dinheiro dos castigos. Enfim, tudo isso acontece. E ele estava indo para os Estados Unidos para tocar para Jacqueline Kennedy, com um concerto que, de fato, depois, se a gente quiser, posso até colocar, porque é impressionante, de um compositor argentino, Ginastera, que é considerado como um dos concertos de piano mais difíceis do mundo. De fato, é uma loucura esse concerto. E o que ele faz? Ele estava com os papéis na mão do concerto, porque ele estava tentando decorar, e quando ele vai chegando perto da escadinha, ele aproveita o vento e joga as partituras para o alto, e aquelas partituras fazem todo um escarcéu. E, claro, os guardas vão tentar pegar as partituras pelas pistas. Isso é cinema, vai. Isso é cinema, mas absolutamente confirmado lá no Itamaraty, inclusive. E ele entra no avião. E os guardas que eram para justamente ajudá-lo, a fiscalizar, ajudam ele. Era o pianista, sabe? Ele entra com tudo aquilo dentro do bolso. E desembarca em Miami, entrega para as famílias que estavam lá. O contrabandista funcionou e 3 dias depois tem invasão da Baía dos Porcos. Conta para a gente, isso você ainda não falou, das dificuldades da apuração. Houve algum fato que você gostaria de dizer aqui para a gente que foi mais complicado ou que você não conseguiu apurar? É muito comum, né? A gente excluir algum tipo de informação porque ela não tem aquela regra de três pessoas que confirmam, né? Mais do que isso, eu diria, Afonso, tem, por exemplo, a história da própria família dele. Né? É uma família bastante, vamos assim, com personagens muito díspares. Né? O irmão de João Carlos Martins é o Ives Gandra, né? Para vocês terem uma ideia. Então, obviamente, era uma história... Não tem o mesmo sobrenome. Ives Gandra Martins, mas, enfim... Você já entendeu. Todo mundo entendeu. Então, é isso mesmo. E você tem, então, eu, pelo menos, não consegui, porque aí envolveria, obviamente, uma apuração da própria história da família, que isso não foi possível. Foi uma decisão deliberada de não entrar nesse capítulo, porque ele não teria como, pelo menos agora, porque todos estão, de fato, vivos, fazer essa apuração. Então, essa foi uma parte... que não existiu, que não existe basicamente no livro, porque por conta da apuração, por conta de... Mas faria falta, digamos Não, assim? não faria falta,
Mas eu acho que É um outro assunto, digamos assim. exatamente. Não faria falta, o personagem não deixa de ser construído, ele não deixa de ter. Você não sai, pelo menos eu espero que o leitor não saia do livro pensando como que ele fez isso, como que ele construiu tudo isso. O espectador acompanha atenciosamente. Então, esse aspecto não está colocado de forma alguma pela questão da apuração. Eu não vou me arriscar em contar uma parte só da história ou uma versão só da história. Isso não há possibilidade para o repórter de você falar, não, vou acreditar numa fonte só, qualquer que seja. Né? Não, essa opção não ia ter. Então, a opção foi mesmo por excluir. Uma outra parte muito difícil mesmo, foi a relação com o empresário. É um empresário americano, era o principal empresário de música erudita nos Estados Unidos, mas que já morreu e que, claro, teve toda uma vida muito sigilosa, muito confidencial, que também foi bastante complicada e que não houve, por exemplo, alguns episódios foram tirados, ou eu deliberadamente não entrei, porque não tinha confirmação, não tinha uma segunda ou terceira, ou não tinha pelo menos um documento que trouxesse aquilo à tona. Mesmo assim, nessa questão com o empresário, tem uma história que teve que entrar, e aí as apurações foram por outros caminhos, porque o empresário mesmo morreu, em que, só para a gente entender, o João Carlos Martins tem esse problema na mão desde a adolescência. Vai ficando pior e pior e pior. Mas já na adolescência ele sabia que tinha alguma coisa estranha. Com seus 20 anos ali, ele sente que existe alguma coisa muito séria. E isso vai aumentando e vai criando uma situação muito ruim para ele. E aí acontece um incidente. Ele vai jogar bola no Central Park e de fato cai, de fato machuca o braço, de fato precisa ser operado e de fato fica um ano afastado do piano, se recuperando, fazendo fisioterapia com João Gilberto. Imagina só. Imagina essa fisioterapia, né? João Gilberto e João Carlos Martins. Isso está contado no livro. Os dois fazendo fisioterapia nos Estados Unidos, com o mesmo médico, no mesmo hospital, nas mesmas sessões, etc. E aí o que acontece? Esse empresário fica muito preocupado com a mão dele, não pelo acidente, mas pelo fato de o mercado talvez vê-lo como esse é instável. Psicologicamente não dá para garantir, não dá para fechar uma turnê com ele, porque psicologicamente ninguém sabia que existia essa doença. Isso aqui vai ser complicado, vai ser um produto complicado de vender. Temos uma publicitária aqui. Vai ser complicado de vender. E aí ele fecha um acordo secreto com o João Carlos Martins, que enquanto ele estiver vivo, não vai ser dito que ele tinha um problema na mão, que todo o problema foi por conta daquele jogo de futebol. E é impressionante, porque eles fazem aquela versão, uma mentira, perdurar por décadas. Então, se você lê os jornais americanos nos anos 90, vários desses jornais contam, porque por conta de uma partida de futebol, João Carlos Martins tem problemas nas mãos, etc, etc. Não era verdade. Não era verdade. E isso só é revelado depois, essa mentira só é quebrada quando então o empresário morre e o João Carlos Martins então tem a liberdade de dizer, olha, não foi isso. Né? Isso foi basicamente uma mentira que perdurou por 20, 30 anos para salvaguardar aquela carreira. Mas não, a verdade é que o problema sempre existiu. Quer pergunta, gente? Vamos fazer pergunta? Para a gente encerrar. O espectador assume o microfone para fazer uma pergunta. Se não for dar spoiler, para mim não vai afetar em nada, porque eu vou ler o livro de qualquer maneira, que a história dele eu acho muito fascinante, sempre me fascinou. Mas, se não for dar spoiler, né, você pode contar sobre o gatilho que o levou a trocar as teclas do piano pela batuta, em que momento ele tomou essa decisão e como foi esse processo? Muito, muito pertinente a pergunta. Ele hesita muito. Tem um certo momento da vida dele que é aquele canal Arte, um canal europeu, quer fazer um documentário sobre ele. Ele diz, olha, não tenho mais nada para
para dizer, porque eu não toco mais, não existe mais carreira, não há nenhum motivo, ele já tinha parado de tocar piano. E aí o canal insiste, o produtor insiste, e ele fala, tá bom, então vamos fazer esse programa. E eles fazem um programa, mas eles fazem uma parte desse programa, eles fazem no Brasil, e uma parte ele vai dar uma masterclass na Juilliard School, nos Estados Unidos, sem tocar, porque, claro, ele não podia tocar. E depois, vendo o documentário, ele repara que ele rege os alunos dele. Porque, claro, como ele não pode tocar, ele tenta fazer o aluno tocar ou ir numa certa direção na música, regendo. E ele pensa, bom, ali eventualmente tem um futuro. Né? Então, é daquele momento, daquele documentário, vendo a sua própria imagem, que ele opta por voltar para a música nesse outro contexto, como maestro. Também por outros elementos, pelo fato de que toda vez que ele parou a música e foi buscar uma outra opção, ele fracassou terrivelmente. Terrivelmente. Como empresário, é um enorme fracasso. Como político, eu acabei de contar a história. Né? Então, é um fracasso todas as vezes, e tem a vida particular dele também, que teve sérios problemas. Então, tudo isso acontece de forma paralela, então ele volta, ele quer voltar, então ele volta como maestro. E aí também tem uma história muito impressionante, porque, claro, mais uma vez, é a mão, mas, claro, uma mão que ela não gera a música, ela orienta a música. Então tem essa última parte do livro, que mostra justamente essa transição entre o pianista e o maestro. O pianista isolado, o pianista autossuficiente, porque, afinal de contas, o piano é uma orquestra. Né? Então, aquele pianista que, por si só, já bastava, para uma posição de maestro, que sozinho não é absolutamente nada. Então, também há uma transformação nesse comportamento, né, entre alguém que, por si só, se bastava no palco, para alguém que vai depender de 80 músicos para fazer aquilo ali acontecer. Você vai tocar, não? A autora Carla Madeira, presente na plateia, faz uma pergunta para Jamil. Queria fazer uma pergunta. Faça. Tem alguma história que ele confidenciou para você e que nunca tinha sido contada e que é uma coisa que só você contou, que o livro trouxe? Tem várias. Obrigado, Carla. Uma delas é essa mentira. Né? Essa mentira, em nenhum lugar, ele não tinha confessado isso para ninguém, e as pessoas que sabiam disso também tinham orientação a negar qualquer tipo de informação. Então, o fato de que aquele jogo de futebol foi usado durante décadas e que foi a grande mentira mantida durante 30 anos, isso vamos dizer assim, uma desconstrução que o livro traz. Esse é um ponto. Um outro ponto que acontece já ainda na juventude, basicamente na infância, não é nem juventude, é quando o pai passa a dar excitantes para ele, para que no palco ele tenha um desempenho melhor. Isso, obviamente, é um doping, né? Não tem outra palavra. Era um menino de 10, 11 anos de idade, que era dopado pelo pai para subir ao palco. No filme, que tem um filme sobre ele, no filme aparece... Quase não dá para entender o que é isso no filme. Parece que algo ali estranho, etc. Mas, pela primeira vez, ele conta com todos os detalhes o que acontecia e que, de fato, ele tomava aquele excitante para que no palco ele desempenhasse de uma forma ainda mais enérgica, brilhante, mais atenção. O problema, como ele contava, é que depois do concerto ninguém sabia que ele passava a noite inteira acordado. Porque, claro, um moleque de 11 anos, de 10 anos de idade, sendo dopado, tinha um efeito, obviamente, devastador na vida daquela criança. Né? Até que, em um momento, com 14 anos, então, finalmente, eles param com essa prática. Então, ali tem um elemento. Tem outros, e aí, na parte musical, tem outros detalhes, como, por exemplo, quando ele... a vontade dele de vencer e de ser o João Carlos Martins era tanta
que ele, se alguém perguntasse para ele, você toca a peça tal? Toco. Né? No fundo, ele nunca tinha visto aquela peça. Né? Mas ele tinha tanta confiança nele mesmo que ele sabia que uma vez recebendo a partitura ele conseguiria fazer aquilo. Só que ele faz uma vez com Aaron Copland, né? Que era, né? É o Villa-Lobos do século XX nos Estados Unidos. E o Aaron Copland, então, o agente dele liga e pergunta, olha, o Aaron Copland quer que você toque o concerto dele. Você conhece? Ele, claro, conheço. Né? Aí manda, a Varig manda, ele estava, né? Não tinha DHL, FedEx, nada disso, né? Então ele coloca a partitura do concerto para o piloto da Varig e ele vai buscar em Congonhas, que a Varig chega de Nova York, ele vai lá, pega a partitura e quando ele abre, ele cai de costas. Não era nada daquilo. Então tem toda a parte musical que também está cheio de novidades. Tem a parte de Cuba, obviamente. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é de uma forma um pouco mais geral, que é do próprio sofrimento pessoal dele, né? Que é uma pessoa que sempre se apresenta, e no fundo também nesse livro acontece isso, como o resistente, como uma pessoa que supera, mas o sofrimento é dramático. Tem trechos que você fala, bom, eu me lembro nas entrevistas, cara, de falar, ok, terminamos o dia de hoje e acabou a carreira, né? E a partir de agora ele vai me contar alguma outra coisa, etc, etc. E eu chegava no dia seguinte e a história recomeçava. Eu falava, calma aí, depois daquilo que a gente ouviu ontem, daquelas lágrimas reais, não era encenação, né? Daquele sofrimento todo, tem uma página virada e a história continua. É impressionante, no fundo, né? Então, o livro, sim, é sobre um artista, é sobre um músico, sobre um personagem específico, mas eu acho que, pelo menos quando eu completei, eu entendi, bom, isso aqui é um livro de como o destino é absolutamente imprevisível, né? Não há como você planejar. Você pode planejar, você pode organizar, você pode estudar 8 horas por dia piano para garantir que você vai ser o próximo concertista no Carnegie Hall, mas você não pode saber que doença você vai ter nas tuas mãos que vão impedir que isso aconteça. Né? Então, essas ironias dessa história mostram que, obviamente, essa vida ela é fantástica, não fantástica porque ela é só positiva, é porque ela tem essas camadas impressionantes. Agora, isso tudo, e aí é a minha parte pessoal, Afonso, da música, né? Porque a música... tem gente aqui que toca violão, inclusive. Canta bem, canta compõe. bem, pra Dedéu. Carla ri dos comentários de Afonso e Jamil. A música, ela tem um poder, e eu acho que também eu tento colocar isso no livro, ela tem um poder político. O que é um poder político da música? É um poder de revolução, né? Que revolução não tem uma trilha sonora? Por que será que as revoluções têm trilhas sonoras? Será que é porque tem compositor sem ter o que fazer numa revolução? Não, né? Porque, obviamente, tem muito na música de convocação. A música não se impõe, a música não manda, a música não determina, a música convoca, ela evoca, ela faz você sentir parte daquela luta só pelos acordes. Então é muito impressionante a capacidade política da música. Até Wagner, né? Mas ele é inocente. Né? Gente, é o seguinte, tudo isso que vocês ouviram é papo furado. Na verdade, Jamil Chad é flautista. Aí um dia ele estava sozinho na casa dele, lá, coitado, naquela noite, sem saber o que fazer, em Genebra, né? Já tinha acabado de escrever as 783 colunas que ele escreve por dia. Aí falou, já sei. Um dia na minha vida eu vou tocar na Sala São Paulo, regido pelo João Carlos Martins. Como eu vou fazer para chegar lá? Como eu vou fazer? Ele pensou dias, pensou meses, conversou com muita gente, me ligava de madrugada contando essa história. Você lembra às vezes que eu te acordava? Lembro, né? De madrugada foi muito difícil. Aí ele resolveu ligar para o João Carlos Martins e falar assim, João Carlos, deixa eu fazer a sua biografia. Olha, tem um vídeo. Aí vocês vão ver agora o vídeo. Melhor ver o vídeo. Vamos lá, Gê? No telão, no palco,
passa um vídeo onde Jamil Chad toca junto com a Baquiana Filarmônica de São Paulo sob a conduta do maestro João Carlos Martins.
É fora da curva ou não? Palmas para o Jamil, o músico agora. Vocês entenderam, né? Foi isso. Vou passar a palavra, então, para Vossa Excelência encerrar, não sem antes agradecer e já convidar para o próximo evento. O Jamil vai estar no Fliaraxá com a gente, agora entre 19 e 23 de junho, evento no qual eu o escravizo. Eu coloco ele mediando 70 meses, ele chega lá, não sabe o que faz, coitado. Mas é muito amigo e a gente confia um no outro. Muito obrigado pela presença de todos. Eu queria passar a palavra para o Jamil. Só encerrar mesmo eu diria, com a convicção que eu saio de pesquisar sobre a música, do fato de que a gente precisa dar sentido, né? Num momento tão complicado de encontrar sentidos, uma das formas de encontrar sentido é pela arte, pela música. A música, no meu caso específico, traz sentido, traz caminhos, que, claro, nas outras coberturas que eu faço, que, na verdade, são de política, de geopolítica, de guerras, de crises humanitárias, de tudo isso, é desesperador ver como, quando tudo isso desaparece, a ausência de sentido é talvez o momento mais desesperador da existência. E eu acho que a arte traz esse sentido, a música traz esse sentido, a literatura traz esse sentido. E eu acho que a gente tem muita sorte de, ao buscar esse sentido, ter um maestro aqui para reger. O autor está disponível para os autógrafos ali fora. No hall de entrada do teatro, Jamil recebe o público para dar autógrafos, conversar e tirar fotos.